Deus, aleluia. Fiquem felizes, porque o Senhor está na casa, amém? Amém, queridos? Hoje nós tivemos um culto maravilhoso de manhã, gente. Ó, Caião, tá sendo vaso, irmão, tá sendo usado. Amém? Nessa noite nós queremos falar com vocês um pouco a respeito do Evangelho de Cristo, daquilo que o Senhor nos deixou, daquilo que o Senhor nos ensinou. Queridos, nós estamos na igreja e eu tenho sentido nos tempos que eu tenho orado, que nós precisamos voltar a algumas essências, falando assim espiritualmente na igreja. Algumas coisas precisam voltar para os seus lugares, da onde elas nunca deveriam ter saído, da onde elas nunca deveriam ter sido mudadas, porque com o decorrer da nossa caminhada a gente começa a mudar algumas coisas, ou até mesmo adaptar ela para a nossa vontade, para a nossa maneira de viver. A gente tem uma facilidade, o ser humano, ele tem uma facilidade de adaptar o Evangelho ao modo de vida dele. E o Evangelho, ele nunca vai ser adaptado ao seu modo de vida. É você que adapta a sua vida ao modo que o Evangelho é pregado. Amém? E isso precisa voltar, isso precisa ser restaurado nas igrejas. É por isso que hoje você vê tanta confusão na mente das pessoas. É por isso que você vê tantas pessoas desorientadas. Nós precisamos voltar a ver milagres, irmão. Eu quero voltar a ver milagres extraordinários na igreja. Eu quero ver pessoa entrar com a cadeira de roda aqui, jogar a cadeira de roda para cima, irmão, e sair pulando desse lugar cheio do Espírito Santo. Eu quero ver o surdo entrar aqui, começar a ouvir a voz do Senhor e começar a chorar e falar assim: ó, eu nunca tinha ouvido a voz do meu Deus e agora eu estou ouvindo. Eu quero ver cego entrar nessa igreja e os olhos deles serem abertos para que eles possam contemplar a beleza da glória do nosso Deus. Mas para isso nós precisamos voltar à essência do Evangelho, aquilo que Cristo fez por nós. Fala assim para o seu irmão: irmão, você precisa voltar a ser tomado por Deus. Uma das coisas que tem nos matado espiritualmente é que a gente parou um pouco de deixar Deus nos usar, Deus nos tomar, com medo do que as pessoas vão pensar, né? Mas se eu começar a rodar, começar a falar em língua, tem gente que tem vergonha de falar em línguas estranhas, com medo da pessoa do lado escutar. Tem pessoas que têm medo de falar do nome de Jesus para outra pessoa, fala assim: Jesus te ama, ela tem medo de falar. Ou não sei se é vergonha também. Mas eu quero falar para você nessa noite que o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. E Ele vai colocar por terra toda a barreira que aprisionava a nossa mente, toda a barreira que nos limitava de ver o poder de Deus, toda a barreira que nos impedia de entrar e acessar o ambiente da glória do Senhor. Olha para o teu irmão e fala assim: eu gosto de falar para você falar, meu irmão, que é para não dormir. Fala assim: o ambiente da glória é um lugar que você precisa entrar. Amém? Muitas vezes a gente fica falando assim, irmão Cristiano: Senhor, eu quero ver a tua glória. A glória não é para você ver, a glória é para você entrar dentro dela. Eu não preciso ver a glória, porque a palavra de Deus fala que a glória do Senhor está manifestada sobre toda a terra. Só que agora eu preciso entrar no ambiente da glória. Esses dias a pastora pregou que existem dois ambientes: o ambiente natural e o ambiente do milagre. O problema é que a gente só fica andando no ambiente natural e queremos ver milagre, não vai ver. Nessa noite você precisa sair do natural e entrar no ambiente da glória de Deus. Pastor, como que eu entro no ambiente? Deixa Ele te levar, deixa Ele te conduzir, irmão. Deixa Ele te colocar dentro deste lugar, porque Ele é diferente. Eu sou apaixonado pelo Cristo Senhor Jesus, e desde quando eu comecei a conhecê-lo verdadeiramente, que não faz muito tempo, eu aprendi que uma vez que você é tocado, você nunca mais será a mesma pessoa. Todo ambiente que Ele pisar, David, nunca mais será o mesmo. Às vezes a nossa vida ainda não mudou porque a gente não deixou Jesus pisar na nossa terra. Às vezes a vida ainda não foi transformada porque a gente não deixou Jesus andar nesse lugar. Só que todo lugar que Jesus coloca os pés, Ele nunca mais é o mesmo ambiente.
ele é transformado para a glória do nosso Cristo, para a glória do nosso Senhor Jesus. É por isso que hoje você olha para algumas pessoas que têm uma vida até, não vou falar inferior, que é uma palavra feia, mas que tem uma vida menos favorecida que a sua. Só que quando você olha para ela, o sorriso está estampado no rosto, ela está com uma alegria no rosto, todo dia adorando e cantando ao Senhor. Aí você pergunta a Deus, mas por quê? Porque Jesus pisou naquela terra, irmão. E quando Jesus pisar, fala assim, irmão, deixa Jesus pisar na terra do seu coração. Amém? Eu quero falar com vocês, hoje nós vemos aqui, fala assim, o culto do amigo. Quem está com expectativa grande aí? Eu estou, irmão, porque o culto do amigo, ele é maravilhoso, que é onde um empurra o outro para Cristo, Danilo, né? As pessoas quando não tem força para chegar, a gente vai lá e dá um empurrãozinho, vamos, irmão, vamos que vai ser bênção, vai ser maravilhoso. Mas existe um amigo que é diferente. Existe um amigo que nunca te abandona. Existe um amigo que nunca vai sair do teu lado. E o nome dele é o Espírito Santo de Deus. E ele está aqui nessa noite falando para mim e para você, eu quero ser o teu melhor amigo. Fala assim, Senhor Espírito Santo, eu te recebo como o meu melhor amigo. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Eu quero ler 2 textos com vocês. Prometo que serei rápido. Tem Facilpa hoje, né? Então eu posso demorar, irmão, só para não ir na Facilpa também. Vou pregar 3 horas. Quero ver sair do culto para ir na Facilpa. Estou brincando, gente, misericórdia. A palavra do Senhor, abra sua Bíblia aí, quem pode, no livro de Tiago, capítulo 4, verso 4. Olha, a mídia está instantânea hoje. Jesus amado. Amém? A palavra do Senhor diz assim, ó, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Amém? Nós estamos esses dias, amados, vivendo um tempo onde a amizade ela tem se transformado em algo muito fútil, vamos dizer assim. Antigamente, uma amizade, na época que pelo menos na minha época, quando eu tinha ali meus 12, 13 anos, a amizade era importante. Era não, era David? Esse rapaz aqui que está aqui, irmão, eu cresci junto com ele, hoje eu estou feliz que ele está aqui na igreja, tá? Para quem não sabe, quando a gente estava ali no Maria Luísa, no prédio branco ali, o pai dele mora de frente, né? Nós atrapalhava o pai dele um pouco lá, mas graças ao Senhor, Deus sabe todas as coisas. Eu assistia a Copa do Mundo na casa dele, irmão. E a amizade naquela época era muito importante, porque quando era amigo de verdade, irmão. Era amigo para toda hora, né? Se fosse para brigar, brigava. Se fosse para chorar, chorava. Se fosse para apanhar, apanhava. Estava tudo junto, irmão. Mas era amigo mesmo. Hoje não. Hoje a amizade, ela perdeu o valor. Hoje a amizade, ela é baseada no interesse. Hoje a amizade é baseada naquilo que você pode ganhar com a amizade que você está tendo. Sim ou não? A palavra amigo, quando ela perde o valor, amor, irmão, ela perde o sentido. A gente precisa voltar a entender o que é ser amigo. Assim como o Espírito Santo é meu amigo, eu preciso ser amigo de alguém ao ponto de entregar minha vida para que ele possa se dar bem. Isso é o Evangelho do Senhor. E hoje, como que você conhece uma pessoa como amigo? Amigo hoje é aquele que curte sua foto no Instagram, né? Já aquelas pessoas falam assim, nossa, principalmente mulher, irmão, posta foto lá no Instagram. Sai brigar comigo, Vitória? Tem medo de você não, hein? A irmã posta foto no Instagram e vai lá ver se a amiga curtiu, né? Ai, a minha amiga não curtiu minha foto. Aí manda mensagem, fala, nossa amiga, que amiga que você é, hein? Nem curtiu minha foto. Não é, irmãos? Vai dizer que é mentira? Não é mentira não, é muita gente é desse jeito. Amém?
Amigo, só tem amigo que aparece só quando convém, né? Tá lá fazendo uma laje, vai fazer uma laje na sua casa, bater um concreto. Vê se o amigo aparece. Ô, pastor Alessandro, não, você é meu amigo, eu sei que você vai. Nós caçava passarinho junto. Eu sei que você vai, mas eu vou te usar como exemplo. Pastor Alessandro, vou bater uma laje na minha casa aqui, vem aqui comigo. Ô, meu amigo, hoje eu estou ocupado. É ou não é? Eu vou bater laje em casa, irmão. Se eu te amar e você não for, amém? Agora faz um churrasco, irmão, e liga para o amigo. Ele fala, irmão, estou chegando. E leva mais 3 junto, né, João? E leva mais 3 junto. Essa é a amizade que o mundo está oferecendo hoje em dia. Pessoas que estão do teu lado por interesse. Pessoas que estão do teu lado porque você tem algo que pode satisfazer ela. Pessoas que estão do teu lado porque tem algo que ela quer de você. E o Senhor está nos chamando para sair desse tempo e voltar à essência daquilo que Cristo manifestou sobre a terra. Que o amigo não é mais aquele que vai atrás de você quando convém, mas vai atrás de você quando você precisa de ajuda. Quando você está caído no chão, ele estende a mão para você e fala, pode contar comigo. Amém? Né, Pedro? Que fala, irmãos, o Senhor, Ele é maravilhoso. Eu já tive muita amizade. Só que quando eu me converti, irmão, nenhuma ficou. Nenhum, irmão. Sabe por quê? Não era amigo porque me amava. Era amigo porque tinha interesse no que eu tinha. Que amiga, eu pergunto para você e para mim mesmo, que amigo nós estamos sendo? Quem nós somos nessa história? Nós somos as pessoas que são amigos do mundo, ou nós somos pessoas que são amigas de Deus? Porque hoje aquele que já fala a verdade para você já não é mais seu amigo, né? Se a pessoa te repreender, está amarrado, irmão, isso aí não é para mim não. Hoje não tem mais pessoa que fala a verdade. Hoje tem pessoas que falam o que convém, para agradar. E você não pode, eu não sou assim, irmão. Eu falo a verdade, doa quem doer, né, João? Tem uns irmãos que já passaram na salinha pastoral ali, e Deus bradou, irmão, no coração nosso, né? Mas é tudo para crescimento, amém? Fala assim, amém, pastor. Porque tem gente, irmão, tem gente cercada de pessoas, mas está vazia por dentro. Porque está cercada por pessoas que se dizem amigo, mas está com o coração vazio. Porque não sabe o que é amar, não sabe o que é ter uma amizade concreta, uma amizade verdadeira. Hoje eu tenho um amigo também que eu falo para todo mundo, que é o zelador da igreja ali, ó, o Átila. Pensa no homem de Deus. Tem muitos amigos, irmão. Todos são. Mas aquele ali, o bichinho ele é sobrenatural, esse homem aí. Que o Senhor te abençoe, Átila. Continue sendo amigo que você é, esse homem de Deus, amém? E por isso a nossa pergunta é, a pergunta que eu quero deixar para vocês nessa noite, para a gente começar a pregar: quem é teu amigo de verdade? Olha para o teu amigo aí, fala para o teu irmão, fala, quem é teu amigo de verdade? Quem é o teu melhor amigo? Eu falo na minha casa, a minha esposa é minha amiga, o Isaac, ele é meu amigo. Esse dia o Isaac falou assim, pai, eu sou o seu melhor amigo? Eu falei, infelizmente não é, filho. Ele falou, por quê? Eu falei, porque o meu melhor amigo é o Espírito Santo, depois vem você. E ele ficou feliz. Sabe, irmãos, a gente precisa voltar a essa essência. A minha esposa é a minha melhor amiga, mas acima dela tem alguém que é mais importante. Tem alguém que sempre vai estar do meu lado. Não que ela não esteja, sempre esteve. A minha amada do meu coração, a minha baixinha. Para, deixa eu pregar do meu jeito. Oxe, deixa eu falar, amém? Mas existe alguém mais importante, e o nome dele é Espírito Santo. Ele quer voltar a ter o lugar dele na vida sua que ele tinha. Pastor, mas eu nunca senti. Ele sempre esteve aí, irmão. O Espírito Santo, ele nunca saiu de dentro de você. E nessa noite eu queria falar de alguns homens aqui na Bíblia. Eu quero ser rápido, tá? Eu estava brincando. E o primeiro que eu quero falar com vocês é de Abraão. Fala assim, Abraão. Abraão chegou um tempo na vida dele que ele foi chamado de amigo de Deus.
Como que Deus tem chamado você? Quando Deus olha para você, qual que é o nome que Ele te dá? Qual que é o adjetivo que Ele coloca sobre a sua vida? Será que Deus nessa noite Ele pode olhar para mim e para você e falar: ei, tu és o meu amigo, tu és um cara, tu és uma mulher em quem eu posso confiar, que eu sei que se eu falar vai obedecer, que eu sei que se eu falar vai ir, se eu sei mandar sair vai sair. Ei, Abraão estava dentro de uma tenda, Deus falou: sai da tenda, ele saiu. Ele não pensou duas vezes. Deus mandou ele acreditar que ele ia ter um filho mesmo sendo velho. Ele acreditou que ia ter um filho mesmo sendo velho. Só que daí Deus olha para Abraão e fala assim: agora você mata seu filho. Ele obedeceu do mesmo jeito. Aí Deus olha para Abraão e fala: Abraão, não estenda a tua mão contra o menino, Abraão, porque eu sei que o teu coração é meu, que tu és o meu amigo. E a palavra de Deus fala que Abraão, fala assim: Abraão foi chamado amigo de Deus. E Abraão não foi chamado de amigo de Deus por palavras que ele dizia, mas foi pela obediência que ele tem, a obediência que ele teve. Às vezes nós estamos dentro da igreja, inserido no ministério há algum tempo, não sei, e sempre liberando palavras para o Senhor, sempre liberando palavras para Deus, mas isso não te faz, isso não me faz amigo do Senhor. O que me faz amigo de Deus é quando eu começo a obedecer a voz daquele que está falando comigo, é quando eu começo a obedecer a ordenança que Deus está trazendo sobre a minha vida e estabelecendo sobre a minha casa. Amém? Amém ou não amém? Então nós precisamos voltar a obedecer a voz de Deus. Quem aqui quer ser amigo de Deus? Quem aqui quer que o Senhor acorde um dia, você de manhã, e fale: ei, levanta da cama, meu amigo, porque eu quero falar com você, eu quero ouvir a tua voz, eu quero escutar o teu choro, eu quero escutar o teu clamor, amigo, levanta daí. Quem quer isso para a tua vida? Obedeça a Ele, e você vai chegar nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Porque muitos querem bênção, mas poucos querem intimidade, poucos querem viver com o Senhor. Hoje as pessoas estão preocupadas com aquilo que Deus tem para dar, mas eu estou preocupado com aquilo que Deus é na minha vida. Amém? Deus, Ele está procurando intimidade com as pessoas nesse lugar. Deus está querendo ter intimidade com você. Deus, Ele quer entrar dentro do teu casamento. Deus, Ele quer entrar dentro da tua saúde. Deus quer entrar dentro da tua casa. Deus quer entrar no meio dos teus filhos. Deus, Ele quer restaurar aquilo que estava quebrado e falar para você: ei, tu és o meu amigo, e eu não abro mão de você. Amém? Irmãos, amém ou não amém? Nós estamos falando de amizade. Quem aqui é amigo do pastor? Eu sou amigo do pastor também. Então vamos caminhar junto? Sim ou não? Sim ou não? Abraão nos ensina que a amizade com o Senhor, ela exige uma renúncia. Vai ter momentos que para você ser amigo de Deus, você vai precisar deixar alguma coisa para trás. E a nossa maior dificuldade é entregar alguma coisa para o Senhor. Eu aprendi uma vez com um homem inteligente, pastor, que prega, que eu tenho uma admiração, e ele disse assim: ó, Deus, Ele não te abençoa quando Ele te dá algo. Deus, Ele te abençoa quando Ele tira algo de você. E eu falei: pô, mas como assim que Deus vai me abençoar quando Ele tira? Está errada essa história aí. Essa matemática, Diogo, não está batendo. Aí ele explicou. Ele falou: porque quando Deus te dá, você fica soberbo, mas quando Deus tira, você fica dependente. Então nessa noite, não peça para Deus te dar. Fala: Senhor, tira da minha vida tudo aquilo que me afasta do Senhor. Tira de dentro de mim tudo que me tira da tua presença. Tira de dentro de mim, Pai, tudo aquilo que me afasta da tua graça. Eu não quero mais ser uma pessoa que serve o Senhor porque está recebendo uma bênção. Não, eu quero te servir porque eu te amo. Aleluia. E sabe quando você vai provar que ama a Deus? Fala assim: quando, pastor? Quando você adorar sem receber nada em troca. Aí sim, você vai falar que ama a Deus. E quem anda com Deus, irmãos, tem outra coisa. Às vezes anda sozinho diante de homens, tá? Como eu falei para você, a minha amizade com o Senhor, Gui, ela me afastou de muitas pessoas.
ela me afastou de algumas amizades, mas ela agregou outras. Deus tirou aquilo que não me convinha mais. Deus tirou aquilo que não me alavancava mais, e me colocou pessoas que me empurram para a presença do Senhor. Deus, Ele vai começar a colocar amizades na sua vida que vão te levar para perto de Cristo. Deus, eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor vai tirar da tua vida toda a amizade que te afasta do Senhor, e vai colocar pessoas do teu lado que vão abrir os teus olhos e vão te empurrar para a cruz de Cristo, mas vão levar você para a salvação do nome de Jesus. Aleluia! Segunda Reis, capítulo 5, vai falar da história de um homem chamado Naamã. Fala assim: Naamã, um homem poderoso, chefe de um exército, tinha poder, tinha influência, tinha autoridade, tinha dinheiro, tinha tudo o que ele queria. Só que lhe faltava uma coisa: lhe faltava saúde. A palavra do Senhor fala que Naamã, embaixo da sua armadura, embaixo daquela couraça bonita, ele era acometido por lepra, uma doença que fedia, uma doença que ia apodrecendo a carne, ia cheirando carniça. Quem é que já sentiu o cheiro de bicho morto, irmão? Agora você imagine uma pessoa andar viva, fedendo, desse jeito. Assim era a vida de Naamã. E a palavra do Senhor fala que uma certa vez, uma certa feita, Naamã, ele venceu uma guerra, e nos despojos daquela guerra, ele levou uma menina. Fala assim: menina, como escrava. E aqui eu quero falar para você da amizade que te leva à cura, da amizade que te faz ser curado no nome de Jesus. A palavra do Senhor fala que então Naamã, ele pega aquela menina, leva para sua casa, adentra ela a sua casa, e agora ela serve Naamã. Ela era escrava de Naamã. E um dia ali, ela estava escutando uma história, e Naamã, eu acredito que estava reclamando da sua lepra, reclamando da sua enfermidade, e eles buscando uma alternativa para que Naamã fosse curado, para que Naamã fosse restaurado, e ninguém tinha solução para aquele homem. Mas só que aquela menina, ela tinha um amigo. Fala assim: ela tinha um amigo. Ela era amiga de Deus. E ela, vendo aquela história, pastor Murilo, ela olha para aquelas pessoas e fala assim: Senhor, meu Senhor, se você estivesse lá com o profeta, certamente você seria curado. Ela poderia ter dito, irmãos, naquele momento, eu fico imaginando eu no lugar daquela menina. Uma pessoa que foi levada escrava, ela foi tirada da sua família, ela foi tirada da sua parentela, foi levada para um lugar que não era a sua vida, que não era a sua casa, e ela foi obrigada a viver naquele lugar. Eu acho que se fosse eu naquele momento, quando Naamã está ali naquela lepra, chorando que queria ser curado, eu acho que eu ia falar assim: tomara que morra esse miserável, tomara que desça o caixão esse imprestável, porque ele me roubou da minha família, ele me roubou da minha casa. Só que aquela menina, ela era diferente. Ela era serva do Deus Altíssimo, ela era serva do Senhor, o Rei da Glória. Então ela olha para Naamã e não apontou o erro dele, como muitos amigos fazem hoje. Hoje, se você vai falar para alguém de Deus, quando um amigo chega para outro amigo que está perdido lá fora, irmão, a coisa que mais acontece é a pessoa quando se converte e vai pregar para o amigo, né? Fala: você não pode beber porque você é sem vergonha, você não pode fazer isso. Eu falo: meu irmão, porque você não presta. Se você fosse homem, se você fosse mulher, você ia para a igreja, né? Se você fosse isso, você se convertia dos seus pecados, dos seus maus caminhos, e começa a lançar um monte de palavra de maldição. Mas se esquece que um dia a gente também precisou de misericórdia. Mas se esquece que um dia a gente também precisou da graça. Um dia alguém precisou falar do amor de Cristo para mim, e não foi uma coisa boa quando eu ouvi, porque quando eu ouvi falar de Cristo, eu estava com a minha vida destruída, eu estava com a vida da minha esposa doente, mas falaram de Cristo para mim e não julgaram o meu passado. Eles só falaram que Cristo podia me curar. E aquela menina, ela olha para Naamã e fala: Naamã,
Se você for lá, na igreja transbordante, fazer uma visita. Quem está visitando aqui nessa noite? Se você for lá na igreja transbordante, não é porque é a igreja transbordante, não, mas é só porque você está aqui. Certamente você será curado de toda a lepra que havia sobre a tua vida. Certamente você será curado de toda a enfermidade que havia no teu coração, no teu corpo, na tua mente, na tua alma. E você vai sair daquele lugar uma pessoa totalmente transformada, em nome de Jesus. Aleluia! E aquela menina então, ela não aponta o erro de Naamã, ela aponta a cura. Hoje o Senhor está nos levantando nesse lugar. Por isso que eu perguntei, quem trouxe um amigo aqui nessa noite? Se prepara, porque Deus vai usar a tua boca para curar a vida do amigo seu que está do teu lado. Você foi chamado para fazer a diferença onde você está. Você foi chamado para mudar o ambiente onde você está. Sabe o que a palavra de Deus fala a teu respeito? Todo lugar que você pisar a planta dos teus pés, todo lugar que você colocar a planta das tuas mãos, abençoado será. Aleluia! Glória a Deus! Faz mais suave. Sabe por quê? Eu não preciso apontar o erro de quem está do meu lado. A minha vida precisa falar por si só. Quando você constrói algo reto, irmão, você não precisa denunciar o que está torto. As pessoas, elas olham para você e falam: eu quero ser igual a esse cara. Eu tenho um negócio que acontece nessa igreja, irmão, que a maioria das pessoas que vem falam assim: eu não quero ir naquela igreja, porque escuta essa, David, porque quem que prega lá é o pastor André? É, o pastor André. Misericórdia, eu conheço o pastor André, eu sei quem ele era. Eu sei quem ele era. Mas sabe o que Jesus fala? Ei, sai do teu lugar e vai lá agora ver quem ele se transformou. Vai ver em quem ele se tornou. Vai ver o que Deus está fazendo na vida dele. Ei, Deus está chamando você para, através da sua vida, impactar quem está do teu lado. Aleluia! Meu Deus! Eu não preciso apontar. Eu não preciso denunciar. Eu só preciso mostrar quem está dentro de mim. Nessa noite o Senhor está falando para mim e para você. Eu vou mostrar quem está dentro de você. E não é qualquer um. Aquele que habita dentro de você é o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Esses tempos atrás a gente foi num trabalho da igreja, e a pessoa falou assim para mim: pastor, chegou do meu lado assim e falou assim: aquele ali é o Gui? Eu falei: irmão. Aí o coração do pastor se alegrou, irmão, porque eu fico feliz. Sorrisão bateu de um lado no outro. Aquele lá é o Guilherme? Eu falei: é o Guilherme, irmão. Cara, olha o que Deus fez. Deus não fez, Deus ainda está fazendo. Você nem imagina onde o Guilherme vai chegar. E sabe o que a pessoa falou? Se ele mudou, se Deus transformou ele, eu também posso. Se Deus fez comigo, irmão, se Deus fez com a Kátia, se Deus fez com a Elô, se Deus fez com o Caio, se Deus fez com o Marcos, se Deus fez com o João, com o Lê, Ele vai fazer com você também. Aleluia! Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. Aleluia. A essência és tu, Jesus. Nós não somos quem acusa, nós somos quem traz cura. Deus não me levantou para acusar quem está do meu lado, Deus me levantou para curar quem está do meu lado.
Do mesmo jeito que Deus teve misericórdia de mim, Ele está tendo misericórdia de você também. Cadê o café? E aí, meu irmão? Você sabe que eu te amo. A misericórdia de Deus alcança a tua vida hoje, alcança a tua casa, alcança a tua família. Saiba que aqui neste lugar você tem um amigo, e ele se chama Espírito Santo. Que ele toque teu coração nessa noite, toque a tua vida nessa noite, e você nunca mais saia desse lugar do jeito que você entrou. Que você seja transformado pelo poder e pela glória de Jesus. Deixa eu falar para você: Jesus ama você. Amém? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Eu quero falar de um texto, João 11:11, aonde um homem está dormindo, morto, 4 dias. E eu fiquei perguntando para o Senhor hoje. Falei: Jesus, a palavra do Senhor fala que, quando a palavra de Deus fala de amigo, a palavra fala que Jesus só tinha um amigo, não é, Jefferson? E sabe quem que era o amigo de Jesus? Fala assim: quem, pastor? Lázaro. E eu acho que até por isso que Jesus não chamou Lázaro para andar com ele. Falou: Lázaro, que eu não vou chamar você não, cara. Você é meu amigo, eu gosto muito de você. Eu não vou fazer você sofrer não, Lázaro, porque vai ser pancada. Então você vai continuar sendo meu amigo. Só que Lázaro morre, e eles mandam avisar Jesus que Lázaro morreu. E quando eles chegam em Jesus, Lázaro ainda não, eu acredito que Lázaro ainda não estava morto. E eles falam: Jesus, o teu amigo está morrendo. E Jesus fala assim: espera, ainda não é hora, ainda não é o tempo. Olha que lindo isso. Só que quando Jesus chega, depois de 4 dias, Lázaro está dentro de uma tumba, fedendo, podre, sem escapatória, sem esperança, sem nada, irmão, com cheiro de bicho morto. A palavra de Deus fala que Jesus chega aonde Lázaro está, e Jesus chora. Jesus, ele sente dó de você sim, irmão. Jesus se compadece da sua dor sim, irmão. Às vezes você acha que Jesus não está se importando com você. Ele está sim, irmão. Só não chegou o tempo dele se revelar na maneira que ele quer ainda. Mas o tempo está chegando. Aleluia, pode ficar tranquilo, pastor, mas se começar a feder, não tem problema, ele traz a vida de novo. Pastor, mas e se morrer, ele faz ressuscitar. Pastor, mas se o coração parar, ele faz voltar a bater, porque ele não deixa você sozinho. Aleluia. E Jesus chega, e quando ele chega naquele lugar, as pessoas estão todas ali desorientadas, chorando, falando: o que esse cara vai fazer? Ele deve ser louco da cabeça. Eu acredito que Jesus era louco mesmo, porque para fazer as coisas que ele fazia é só doido, irmão. Aí a irmã chega e fala assim: Jesus, Lázaro está morto, o que você vai fazer? Tira a pedra de lá, Maria. Mas Jesus, ele está fedendo. Tira a pedra daí, Maria. E Marta, eu fico imaginando Marta ir lá e dar uma cotovelada nele e falar: Senhor, você tem certeza? Ele olha e fala assim: eu tenho. Mas Jesus, ele está morto. Eu falei: não morreu, ele só está dormindo. Aí eles tiram a pedra, e Jesus fala assim: Lázaro, olha o poder, irmão, disso. Eu não sei o que você achava que estava morto na sua vida. Eu não sei o que você estava achando que não tinha mais jeito. Às vezes você chegou até aqui nessa noite desacreditado, achando que não tinha mais solução para o teu problema, achando que não tinha mais solução para a tua vida, achando que não tinha mais esperança, pastor Cristiano, para aquilo que Deus começou a fazer. E você às vezes está pensando: Senhor, o Senhor não olha para mim, o Senhor não me ouve, o Senhor não me escuta, o Senhor não vê a situação que eu estou passando, o Senhor não olha para quem eu sou, o Senhor vê que eu estou sofrendo e não faz nada, o Senhor vê que eu estou padecendo e não faz nada, o Senhor não se move. Eu fico imaginando Lázaro quando estava doente. Acho que uma das primeiras coisas que Lázaro pensou: ele é meu amigo,
Ele vai vir aqui e vai me salvar. Ele não vai deixar eu passar pela morte tão cedo. Ele vai vir aqui e me tirar deste lugar. Eu fico imaginando Lázaro doente na cama, chorando. Porque a palavra fala que Jesus era amigo íntimo de Lázaro. Toda vez que Jesus passava ali, ele sentava na mesa com Lázaro comer. Só que Lázaro morre. E Jesus chega. Um dia, meu ministério estava morto. Eu não acreditava mais, nem a minha esposa. 2 perdidos no mundo, irmão, doido, sem saber o que fazer. E recebemos uma palavra, Cristiano. E um profeta disse assim para nós: às vezes, nem você acredita no teu futuro. Ele falou assim: mas deixa eu falar alguma coisa para vocês. Mas o diabo acredita, porque ele sabe onde Deus vai te levar. Nós precisamos voltar a sonhar com aquilo que Deus nos prometeu, a sonhar com aquilo que Deus falou que ia fazer na nossa vida. Lázaro está dentro daquela tumba morto. E a palavra de Deus fala que Jesus, ele arranca a pedra. Depois de ter chorado. E fala assim, ó: Lázaro, sai daí. E aquele povo começou a olhar Pedro, falou assim: cara, é doido, irmão. Ele morreu. As pessoas estão olhando para você e falando: ei, você não vai dar em nada. Você nunca vai ser ninguém. Você sempre vai ser um zero à esquerda. O seu ministério nunca vai prosperar. A tua vida financeira nunca vai alavancar. O teu casamento não vai dar certo. Mas ele chegou. Aí ele olha para você e fala assim: sai daí, vem para fora. E a palavra fala que aquelas pessoas que estavam ali do lado de Jesus, questionando ele, começaram a olhar admirados, porque um cara começou a sair de dentro da tumba. Ele começou a andar, e quando ele chegou para fora, Jesus falou: desatai-o e deixai-o ir. E Lázaro voltou a viver. Você vai voltar a viver as promessas de Deus para a tua vida. Tudo aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir em nome de Jesus. Fala assim: tudo aquilo que Deus me prometeu vai se cumprir. Porque o mundo pode te abandonar, mas Jesus não te abandona jamais. Pastor, mas eu quero que Jesus fale comigo. Olha para quem está do teu lado aí. Às vezes Jesus está falando com você através dessa pessoa faz muito tempo, irmão, e você não tem dado ouvido para ela, porque você não dá crédito para aquilo que Deus está fazendo através da vida dela. Sabe quando a esposa profetiza para o marido? E o marido fica com aquela cara de songamonga, né? Porque não dá crédito. As maiores promessas que eu recebi veio da boca dessa mulher. Porque quando ninguém acreditou em mim, quando ninguém me deu uma chance, Diogo, ela estava lá do meu lado falando: um dia vai dar certo. Um dia eu estava trabalhando, irmão, triste, e ela me liga e fala assim: eu acabei de orar por você, e eu sem entender nada. Promessa de Deus não volta vazia. E nós estávamos lá em Araraquara, Rodrigo, sem igreja, com a vida espiritual quase destruída. E ela orando em casa, ligou para mim e falou assim: ó, Deus falou comigo. Eu falei: você é doida?
Eu já estava desistindo. Vocês vão entender por que eu amo a história de Pedro. Ela falou assim: Deus está mandando dizer para você. E eu no telefone, irmão, trabalhando, escuta essa. Que Ele vai te fazer um pescador de homens. Eu não entendi. Mas eu acreditei. Mas eu decidi ouvir a voz daquele que estava falando comigo. Então quando a tua esposa colocar a mão na tua cabeça e liberar uma bênção, irmão, recebe. Recebe. Quando o teu amigo olhar para você e liberar uma palavra, irmão, recebe. Porque é Deus que está falando com você nesse lugar. Quem crê nisso? E hoje onde eu estou? Pregando. Obrigado por nunca ter desistido de mim. E teve motivos, irmão. Porque pensa num homem ruim. Pensa numa pedra difícil de lapidar, irmão. Mas para o Senhor tudo é possível. Amém? Amém ou não amém? Meu Jesus, Ele entra quando a esperança acaba. Jesus, Ele entra quando não tem mais vida. Jesus, Ele entra quando não tem mais solução. E para nós encerrarmos essa noite, eu quero ler um texto com vocês. Coloca aqui para mim, Gabi. Marcos capítulo 2, verso 1. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4. Fala assim, por 4. Próximo. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes as fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-se, toma o teu leito e anda? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar os pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levanta, pega o seu leito e vai para casa. E ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se a vida de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Pastor, por que esse texto? Esse texto, quando nós falamos de amigo, irmãos, é maravilhoso. A palavra relata que Jesus, quando ele volta de uma certa feita para Cafarnaum, ele entra numa casa e começa a falar do Evangelho de Cristo. Ele começa a falar da palavra do Senhor. Ele começa a falar do reino do nosso Pai. Jesus não falava de outra coisa a não ser do reino de Deus. Tudo que Jesus ia manifestar, tudo que Jesus ia falar, ele falava do Pai. E aquilo começou a atrair muitas pessoas. E a palavra diz que atraiu tantas pessoas ao ponto de elas não conseguirem mais entrar na casa, porque a porta estava fechada, porque a porta estava interrompida e não tinha como adentrar. E a palavra fala que vinha vindo 4 homens, 4 amigos, carregando um paralítico sobre uma maca. E chegaram até onde Jesus estava. E olhando para aquele lugar, não viram alternativa, não viram solução,
Só começaram a ver impedimento. Onde eles olhavam tinha uma barreira. Não tinha como eles adentrarem até Cristo. Não tinha como eles colocarem aquele paralítico perto aos pés de Jesus. O que Deus está falando ao nosso coração nessa noite? Existem pessoas que você precisa carregar. Existem pessoas que não vão conseguir se achegar a Deus porque elas estão paralíticas espiritualmente. Às vezes nós estamos na igreja e falamos assim, ó, quem quer receber uma oração vem para frente. A pessoa até quer, mas ela não consegue. Quem já passou por isso? Quantas vezes eu fui na igreja e falava assim, vem na frente receber oração, eu queria ir, mas não conseguia. A pastora ia correndo, deixava eu sozinho. E ela recebia a glória por nós. Mas era difícil, por quê? Porque é algo que bloqueia a nossa vida espiritual. Algo que bloqueia a nossa vida, é o inimigo tentando nos privar de acessar alguns lugares. E a palavra fala que aquela casa, Jesus estava lá dentro. E ele era o único que podia trazer cura para aquele homem. Então aqueles 4 amigos têm uma ideia maravilhosa. Fala assim, ideia maravilhosa. Eles olham para a porta, não tem como passar. Olha para a janela, tá os escribas, os fariseus lá, os miseráveis lá que só falam mal. Eles falam, e agora, o que nós vamos fazer? Aí sempre tem aquele amigo que é doido, irmão. Quem tem aquele amigo que não marca nada? Né? Deixa eu contar uma história para vocês rapidinho que eu já volto. Uma vez nós fomos da Facilpa, faz tempo já, irmão. E era de graça. E tinha um rapaz que foi junto com nós. E aí a gente entrou na Facilpa, olhamos para o lado e falei, cadê o cara? Sumiu. Isso eu não era convertido ainda, tá? Mas a história coube para hoje, tá? Hoje eu não faço mais isso não. E procuramos o rapaz e ele não estava. Só que ele era meio doido. E o dia era de graça, entramos na Facilpa, estamos lá. Aí a pouco chega ele, por aqui de barro. Até no joelho de barro. Eu olhei para ele e falei assim, por que você está sujo aí? Rapaz, eu fui por trás lá, ó. Eu dei um lé no segurança, cara. Pulei o muro e entrei escondido. Caí no barro. Eu falei, abençoado, mas é de graça, cara. Eu falei, você é doido, irmão. Quem tem amigo que faz doideira dessa? Né? Sabe o que mudou aquela história? Fala assim, o que, pastor? Que aqueles amigos eram doidos, irmão. Eles não olharam para o impedimento. Eles não olharam para a dificuldade. Eles olharam para o seu amigo. Falaram, cara, você precisa ser curado. E hoje você vai chegar aos pés do Senhor. De alguma maneira nós vamos te colocar lá dentro. E a palavra fala que então ele sobe, abre o telhado, arranca a telha, aonde Jesus estava, e desce o cara lá, Marco. E a hora que o cara chega perto de Jesus, a palavra de Deus fala assim, ó, Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, os seus pecados estão perdoados. E aquele povo que estava do lado, irmão, começou a resmungar. Falou, quem é o Senhor para perdoar pecado? Quem é o Senhor, se só Deus perdoa? Só que Jesus, ele entende as coisas que estão acontecendo e fala, por que vocês estão pensando isso no teu coração? É mais fácil dizer a ele, os seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder no céu, na terra e debaixo dela. Eu digo a você, em nome de Jesus, levanta e anda. A palavra fala que aquele homem se levantou, colocou de pé, pegou a sua cama e foi embora para sua casa. Pastor, o que você quer dizer com isso? Quem é o amigo que vai trazer o seu amigo para perto de Jesus nessa noite? Acho que você não entendeu, irmão. Existem pessoas do seu lado que precisam chegar perto dele. Existem pessoas do seu lado que precisam se encontrar com ele. Eu não sei se você vai abrir um buraco no telhado.
Eu não sei se você vai abrir um buraco na parede, eu não sei se você vai abrir um buraco por baixo do chão, mas eu quero saber como que você vai levar essa pessoa para perto de Cristo. Como que você vai colocar ele do lado de Jesus? Porque amigo, vai se colocando de pé em nome de Jesus. Porque amigo de verdade não é quem fala o que você quer ouvir. Amigo de verdade é aquele que te leva para perto de Cristo. É aquele que olha para você e fala assim: filho, irmão, meu amigo, meu camarada, você precisa conhecer esse Jesus, cara. Ele é a coisa mais maravilhosa que tem. Ele é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ele é o Senhor que mudou a minha história. Aleluia. Antes da gente orar, deixa eu contar algo para você. Jesus, pulei com o dedo machucado, ó. Jesus está sendo preso no Getsemane, sendo entregue, Marco, para morrer pelo meu pecado e pelo seu pecado. Jesus está naquele cenário, sendo entregue. Só que a palavra de Deus fala que então, quando ele está naquele lugar sendo preso, chega um homem chamado Judas. Fala assim: Judas. Nós não somos Judas não, tá? Em nome de Jesus, está repreendido. Mas Judas entrou na cena, David, e ele falou assim para os soldados: aquele que eu beijar, ele é o Cristo. E sabe por quê que Judas precisou beijar Jesus? Fala assim: por quê, pastor? Porque Jesus era tão simples, irmão, que ninguém reconhecia ele. Jesus nunca se importou com a glória, Jesus nunca se importou com o status, Jesus nunca se importou com o seguidor do Instagram. Jesus só se preocupava com o reino da glória de Deus. Ele queria ser simples, para que todos aqueles que nele crescem fossem simples que nem ele. Ei, nós não estamos procurando status nesse lugar. Nós estamos buscando o reino de Deus para nossas vidas. E Judas vai, beija Jesus, e Jesus olha para Judas e fala assim: meu. Fala assim: pastor, mas Judas traiu Jesus, mas Judas vendeu Jesus, mas Judas entregou Jesus, mas a traição levou Jesus para cumprir o seu propósito. Deixa eu falar algo para você. É melhor alguém que te magoa, mas te leva para Cristo, do que alguém que fica te bajulando e te leva para longe do Senhor. Nessa noite, nós não somos Judas não, Gui, mas nós queremos levar algumas pessoas para Cristo. Porque desde quando começou a ministração, está queimando. Deus está falando, está segurando a lágrima para não cair, está se fazendo de forte, mas não é, porque o Espírito já pegou, porque o Espírito já entrou. Só que ainda fica aquela voz na mente: será que eu mereço? Será que é comigo? Será que Jesus me ama? Será que ainda tem jeito? Será que ainda é tempo de Deus me salvar? Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Sai da caverna, deixa Ele ser Deus, deixa Ele fazer a vontade dEle.